Olá, boa noite. Estamos aqui no nosso último dia de Alternative Week, com um tema super bacana para vocês, discussão de investimentos ESG e investimentos de impacto. Para isso, a gente trouxe participantes super especiais aqui para falar conosco, bater um papo sobre isso. A gente tem Daniel Izzo, da Vox Capital, Aníbal Adi, da GF Capital, e também a Bruna Constantino, da Positive Ventures. Só lembrando que a gente está gravando de um estúdio, tomando aqui todas as precauções de segurança. Vamos começar o bate-papo dessa noite. Vou começar pelo Daniel, te perguntando o que é investimento de impacto para você, Daniel, e como isso é diferente de ESG ou de filantropia. Bom, boa noite, Marta. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui. A gente vem fazendo investimento de impacto agora aqui no Brasil há 11 anos, né? A Vox Capital é pioneira no tema. A gente trabalha com desenvolvimento desse mercado, dessa prática desde 2009. E a definição que a gente usa para investimento de impacto e que a gente acredita é a definição mais usada, que tem uma organização global que chama GIN, que é o Global Impact Investing Network. E a definição do GIN é que investimentos de impacto são aqueles feitos com a intenção de causar um impacto social ou ambiental positivo e mensurável, além do retorno financeiro. Então, eu gosto de quebrar essa definição em três partes. A gente está falando aí de retorno financeiro aliado ao impacto. Então, a gente já se diferencia de filantropia aqui, né? Então, são iniciativas que buscam retorno, sim, né? Tem a parte fundamental aqui, que são impacto social ou ambiental positivo e mensurável, que aí são investimentos, são empresas que têm indicadores, que procuram monitorar como que o impacto é alcançado. Então, aí de uma forma proativa, né? Então a gente aqui diferencia de negócios que tenham externalidades positivas, né? Uma coisa mais proativa em busca do impacto. E tem o componente que eu acho super importante, que é a intenção, que é um desejo a priori de causar um impacto. Então a decisão de alocação de capital no investimento de impacto, ele leva além da possibilidade do retorno financeiro, a busca pela solução de um problema ou pela criação de alguma solução que causa esse impacto positivo. E esse impacto positivo e essa intenção, ela aparece de forma mais tangível na governança e nas métricas que você coloca quando você faz o impacto. Então, essa intenção, ela aparece em como você está medindo, como você está olhando, como você está gerindo o investimento e o negócio. E dentro desse espectro de investimento de impacto, que não é filantropia, né, mas você tem aí diferentes expectativas de retorno que podem acontecer. Posso falar mais do nosso. A Vox acredita que tem um espaço aí dentro do impacto social, desse espectro do retorno financeiro, que dá para entregar impacto positivo com retorno financeiro competitivo, até porque investimentos de longo prazo, e ontem teve um painel aqui falando de Venture Capital, né? A gente é um Venture Capital de impacto. Então, no Venture Capital, a gente olha empresas que têm o impacto no seu core business. Então, o seu negócio principal está servindo de uma forma para as pessoas e melhorando intencionalmente a vida dessas pessoas. A gente olha a gestão de impacto como um teste da proposta de valor dessa solução. Então, se o produto está entregando, se o serviço está entregando alguma coisa, alguma solução que melhora a vida das pessoas, isso vai vender mais, isso vai criar negócios mais perenes, mais resilientes, e isso vai, eventualmente, também trazer retornos competitivos. Então, para a gente, quando a gente olha investimento de impacto, é assim que a gente olha. Muito bacana. Esqueci de falar da diferença de ESG, né? ESG, a gente tem chamado o ESG do como, né? O ESG é o cuidado do como você faz negócios. Então, preocupação ambiental, preocupação com o social, preocupação com a governança. E o impacto é o quê, né? Então,
O SG cuida de como você faz e o impacto se preocupa com o impacto final do seu produto, se ele está melhorando o negócio ou não. Então, são abordagens que podem ser complementares, né? Você pode ter uma empresa de impacto que adota práticas de SG de primeira linha. Então, são diferentes, mas claramente complementares. Muito bom, excelente explicação, hein, Daniel? Bruna, para vocês aí da Posit, como é que vocês identificam impacto, né, ou fazem as escolhas de investimento de impacto? Bom, boa noite a todos, obrigada por estarem aqui, obrigada Marta e XP pelo convite, é um super prazer estar aqui falando com pessoas tão especialistas e relevantes para o setor, como o Daniel e o Aníbal. Bom, respondendo a sua pergunta, a Posit Ventures ela se coloca como um meio, né, para fazer investimento de impacto com uma visão global, que quer apoiar empreendedores e times que assumem essa missão de resolver grandes problemas sociais e ambientais, mas sem abrir também mão do retorno financeiro, um pouco na linha do que o Daniel estava falando, muito pelo contrário, enxergando nos grandes desafios da humanidade, desigualdades sociais e mudanças climáticas, por exemplo, as maiores oportunidades, inclusive econômicas aí da próxima década, né? A gente segue muito à risca um framework que a gente chama de investimentos decisivos, e esse nome ele não é à toa. Eu acho que essa próxima década vai ser extremamente decisiva para o nosso destino como humanidade, né? O que a gente está construindo, o que a gente faz hoje vai ser muito determinante. O como a gente faz e o para quê também, né? Isso é revolucionário, tem um potencial de transformação enorme. Então, a gente considera que investimento de impacto também possui duas características. Primeiro, que o empreendedor e o negócio precisam ter uma intencionalidade explícita de causar impacto. E segundo, que o produto, o serviço precisa estar endereçando um problema socioambiental relevante. Eu acho que avaliar o impacto para a tomada de decisão de investimento é uma das principais verticais, né, que a gente investe tempo, que a gente investe massa cinzenta aí. Então, na análise do negócio, a gente já primeiro identifica essa intencionalidade da solução, mas também do empreendedor. Eu acho que é super relevante essa questão, até para ter um alinhamento de missão aí que se perpetue ao longo do investimento. A gente usa alguns frameworks para poder analisar, fazer essa primeira análise. Tem um framework do IMP, do Impact Management Project, que eu acho que outros fundos também usam, para se aprofundar muito e entender essas questões, né, de qual que é o impacto, para quem que é esse impacto, se ele é para uma população bem servida ou mal servida, enfim, qual que é a profundidade desse impacto também, qual que é a contribuição dele real para a sociedade, e também a gente entender um pouquinho dos riscos caso esse impacto não saia como esperado. Eu acho que tem um processo para a gente muito importante de diligência que envolve diversas questões de impacto, olhando muito para externalidades, mas também para internalidades, né? Eu acho que esse Q&A, ele fala um pouco de core business e tenta entender esse impacto no core business, mas também está super alinhado com o B-Impact Assessment do Sistema B, que olha para questões de diversidade, de governança, de como esse negócio se importa com seus trabalhadores, né, com os fornecedores, com o meio ambiente, enfim, todas essas questões que o B-Impact Assessment do Sistema B, das B Corps, eles envolvem. E, por fim, a gente busca também basear muito a nossa tese de impacto em evidências. Então, seja buscando pesquisa, notícias, estudo do setor, dessas empresas que a gente está procurando investir, e muito para entender se aquele investimento causa, de fato, uma mudança social, ambiental relevante. Perfeito, muito completo. E você, Aníbal, como que vocês identificam o impacto, né, de F Capital? Bom, obrigado, Marta. E falando de impacto, parabéns por esse impacto que vocês estão fazendo no sistema financeiro e com todos estes eventos. No, só quero agregar lo que mis colegas estão falando aqui. Un poco, no que quería un poco mudar tu pregunta, Marta, porque yo acho que no nos podemos comparar con filantropía. Impacto es foco. Nos hacemos investimentos como cualquier producto alternativo, procurando retornos, procurando
procurando dinero para nuestros investidores, mas con un foco en donde nós tentamos capitalizar algunas tendencias de longo prazo, tendencias climáticas, tendencias sociales, como Daniel, como Bruna. Entonces, lo que ayuda, como otros private equities o venture capital, es que nós focamos nuestros investimentos siempre estudiando que tenga también retornos. Nós aquí no gostamos da palavra impacto, gostamos da palavra mais temática. Nós focamos em temas mais de impacto ambiental e aí usamos um framework basado nos ESG, que agora um pouco está na moda dos pitch books de diferentes de private equity venture capital. Nós levamos fazendo isso muito tempo. Nós somos filhos de uma gestora que começou fazendo isto tem 30 anos. Nós agora somos 6 socios de oficinas globais. Usamos um framework proprietário para medir a intencionalidade que aqui meus colegas estão falando do começo. E depois, obviamente, aplicamos todo o ESG. ESG, voy a usar tu palavra, desculpa, Daniel, se posso roubar como gerimos o negócio. Gostei de tu palavra. Então, como gerir isso e como isso se traduz al final en cash flow, cómo eso se traduce al final en un retorno o de capital más bajo para las empresas y por ende tener mayor rentabilidad para nuestros investidores. Entonces, ese es nuestro thematic ou impact. Obrigada. Vocês três falaram de um tema que eu acho que é recorrente, as perguntas, né, sobre rentabilidade, né? A gente tem que abrir mão de rentabilidade para fazer um investimento de impacto? Daniel, começando por você. Não necessariamente. Assim, eu acho que para fazer jus para todo o espectro de produtos possíveis de impacto, existem temas mais difíceis que a filantropia ainda é necessário, existem temas mais difíceis em que talvez um capital mais paciente seja necessário, mas existe um grande campo aqui de oportunidade ainda que claramente essa distinção ela não precisa ser feita. E o Brasil, eu acho que o Brasil é um dos países com mais potencial para investimento de impacto no mundo. Veja bem, Marta, assim, a gente é uma das 5, 6 maiores economias internas do mundo. Tem muito dinheiro no Brasil, mesmo com recessão e tudo. O Brasil é uma economia muito grande, muito vibrante. Mas, ao mesmo tempo, você tem um dos 15, 20 países com pior distribuição de renda do mundo, em que você ainda tem quase 40% dos brasileiros adultos desbancarizados, 85% dos brasileiros sem acesso a plano privado de saúde, o pessoal saindo da escola, 90% sem proficiência em matemática. Então tem muito problema para ser resolvido. A gente pode olhar pela lente do problema ou a gente pode olhar pela lente do empreendedorismo, né? Então, se tem muito problema, tem muita oportunidade. Tem muito capital, mercado grande. Então, existem muitas alternativas possíveis para você criar soluções que dão retornos super competitivos. Não vamos aqui falar que vai ser mais do que, mas a gente tem visto aí alguns casos de empresas que têm crescido mais do que a média de mercado por acharem uma solução que faz diferença. E a gente fala de VC, né? Acho que tanto a Bruna com a Positive quanto a Vox, a gente está falando de investimentos em tecnologia. E a gente acha que tecnologia ela é fundamental para você conseguir alcançar a escala que você precisa para soluções do Brasil. Então, para você servir dezenas de milhões de pessoas, você precisa usar tecnologia. Se você achar uma solução que usa tecnologia que efetivamente está melhorando a vida dessas dezenas de milhões de pessoas, eu garanto que você vai ter aí retornos muito expressivos. Inclusive, a gente, fazendo aqui, desculpa, um jabazinho, mas o nosso segundo fundo, que é o fundo que a gente está gerindo agora, ele tem, comparativamente, o retorno atual dele está colocando a gente como um fundo top quartile global em dólar, da safra 2017. Isso porque a gente tem uma empresa de educação para a saúde, uma empresa de inclusão financeira, que estão crescendo aí 2, 3 vezes por ano já há alguns anos. Então,
Tem muita oportunidade ainda, Marta, tem muito problema a ser resolvido e tem muito lugar para você colocar o capital para acontecer e para trabalhar em prol do impacto positivo, sem abrir mão da rentabilidade adequada ao risco daquela classe de ativos que você está investindo. Perfeito. Você falou, acho que é algo que fala muito como a gente enxerga, né, que é a oportunidade dentro dessa ótica, né? Se a gente conseguir olhar como uma oportunidade, né, e de fato aproveitar, a gente pode se surpreender aí como de fato um bom investimento, né? E na tua perspectiva, Bruna, a gente precisa abrir mão de rentabilidade para fazer investimento de impacto? Bom, como o Daniel falou, né, não necessariamente, acho que já começa assim. A gente considera também que essa dissociação de risco, retorno e impacto, ela está de alguma forma um pouco obsoleta, né? A gente entende que buscar um negócio que é ético, que é responsável, que olha para um problema social e ambiental como oportunidade, ele vai ser mais competitivo e vai entregar mais valor financeiro, né? E, enfim, a gente não toma a decisão de investir ou mais em impacto, menos em retorno financeiro e vice-versa. Acho que a gente foca muito nesse setor de tecnologia, como o Daniel falou, e dito isso, a gente foca também muito na qualidade dos empreendedores, né? Como essas pessoas que estão por trás, se elas são mais experientes, se elas são técnicas, são pessoas que entregam mais resultado e que têm, além disso, essa missão socioambiental por trás, né? Então, para resumir, a gente se centraliza mais em negócios que, via de regra, não possuem trade-off entre impacto e retorno financeiro, né? São empresas que estão provendo soluções tecnológicas, que têm mercado, que conseguem ter muito lucro e muito impacto, sem dissociar um do outro. E para chegar nesse momento de decisão de investimento, pelo menos na Positive Ventures, durante o processo a gente já deixa para trás esse questionamento e se a empresa tiver trade-off, a gente decide não realizar o investimento. Mas, enfim, eu acho que, como o Daniel falou também, essa é a nossa tese, está alinhada com a nossa visão de futuro, mas a gente entende que existe um tipo de ativo de impacto que ainda não está preparado para se tornar uma solução de mercado, né? Nesse caso, não entra na nossa tese, mas eu acho que é muito válido fomentar o ecossistema com outras soluções de filantropia, de capital paciente ou investimentos catalisadores, venture philanthropy, para resolver alguns gaps aí de mercados importantes. Muito bem. E Aníbal, na perspectiva de vocês? Quizás eu mude um pouco a resposta de Bruna e Daniel. Minha resposta é não. No necesariamente no, para mí no muda la respuesta. Muda la respuesta. No es cuando olhamos un negocio, tenemos que, y podría argumentar que hasta podríamos ofrecer retornos mayores que nuestros benchmarks por el foco que nos hacemos, porque nos focamos en ciertos temas. Entonces, cuando nos olhamos, siempre procuramos retornos de mercado como cualquiera de nuestros pares. Y también, Daniel, nós temos, gracias a Dios y al mercado y a Brasil, también ofrecido bons retornos para nuestros investidores. Estamos en los top quartiles también, mas nos vemos con dos lentes, ¿no? Uno con retorno y siempre retorno, y otro también cuál es la intencionalidad y cuál es el impacto positivo, mesurable, y por dólar investido. Entonces, la gente siempre olha eso. Si no mido la intencionalidad por el dólar investido, es lo mismo que no me esté dando 1 o 2 puntos de IRR. Tengo que caminar los dos. Y otra vez, un poco, falando aquí como panel, podría argumentar que hasta podríamos conseguir, espero que ustedes me apoyen, podría argumentar que podemos conseguir retornos encima de los benchmarks por nuestro foco. Perfeito. Que ele pediu para apoio, eu vou Por favor. apoiar. Vou apoiar. Por favor. Inclusive, eu acho que a situação atual que a gente está passando pelo mundo, com pandemia, desigualdade social, mudanças climáticas, eu vou argumentar que é muito possível, sim, que o que o Aníbal está falando seja correto, porque quem está investindo sem olhar para o impacto desse investimento está já excluindo um fator de risco
da análise do investimento. Então tá um fator de risco que vem crescendo a passos largos, cada vez mais rápido, que é a gente dificilmente teve momentos da história que a gente teve tanta desigualdade social quanto a gente tem agora no mundo. Mudanças climáticas que a gente não sabe ainda exatamente como vai afetar, mas já sabe que está afetando. Investir sem considerar esse fator de risco é possivelmente, potencialmente, no longo prazo, detrimental para o retorno do seu investimento. Então, quero apoiar você. Obrigado, Daniel. Muito bem colocado. É talvez correr mais riscos, né, Aida? Correr um risco a mais. Perfeito. Eu queria... Você quer complementar, Bruna? Não, eu acho que eu apoio também, estou super de acordo. Além disso, ainda tem a questão de você ter uma solução relevante, né? Então, quando você passa por um momento tão transformador que a gente está passando agora, onde se fala tanto em correr menos riscos, em causar menos impacto negativo, em gerar impacto positivo, quando a gente fala de soluções relevantes para a sociedade, a gente já tem um potencial de competitividade muito maior, né, de dar certo. Eu acho que a gente ainda tem isso nessa ponta positiva aí. Perfeito. E aí, uma pergunta aí para a Bruna e para a Aníbal também. Vocês fazem investimentos fora também do Brasil, né? Que vocês tiram de aprendizados ou oportunidades, dada essa experiência que vocês têm fora? Então, vou começar com a Aníbal agora. Globalmente, as tendências são as mesmas problemas e oportunidades globalmente. Obviamente, em países desenvolvidos, nossos investimentos em Estados Unidos tendem a ser mais basados em tecnologia. Índia muito parecido com Brasil, mais, vamos dizer, mais brick and mortar, mais problemas primários, se posso falar. Tendem a ser os mesmos análises, os mesmos conceitos, temas de desigualdade, temas de saneamento, temas de uso de energia em Índia. Então, outra vez, volto, e desculpa se repito a palavra, o foco en enfocar, o foco en tratar de reducir los problemas y después encontrar las oportunidades, es ahí donde están los retornos. Y también complemento, Daniel, buen argumento, también reduce riesgos. Entonces la parte global nos ayuda a ver las sinergias desde el punto de vista de modelos de negocios y también tendencias que están aconteciendo más devagar ou mais rapidamente que no Brasil. Perfeito. Com certeza, assim, a gente tem a gente quer ser essa plataforma de investimento, mas com essa visão global, né? Para a gente é super importante que a gente olhe para essas questões. E eu acho que tem uma troca muito relevante, mas uma das questões super importantes de tudo isso é o networking que a gente constrói, né? Hoje a gente tem alguns investimentos que foram feitos fora do Brasil e alguns investimentos que já estão sendo pensados para trazer para o Brasil, então são soluções de fora, mas que vão ser alternativas de impacto para o mercado brasileiro. Enfim, eu acho que é essa troca de você olhar para a tecnologia, se você olhar para questões de networking também. A gente tem hoje um escritório em Palo Alto e eu acho que a gente acaba criando pontes, né, que além de super relevantes, elas são muito inestimáveis mesmo. No caso, a gente tem um investimento no Vale do Silício, que é a Occam's Razor. Então, a gente tem co-investidores incríveis como o Sergey Brin, que foi cofundador do Google, o Jeff Dean, do Google também. Na Good Money, a gente investiu junto com o cofundador do PayPal, Peter Diamandis, Mitch Kapur. E, enfim, eu acho que todo esse networking, esse conhecimento que aporta, faz com que a gente tenha muito mais exposição ao que existe de mais inovador e em tecnologia social e ambiental, né? Então, isso deixa a gente muito atualizado, nos aproxima dos melhores gestores, dos empreendedores de impacto do mundo, enfim. Inclusive, dando para a gente uma posição muito privilegiada para trazer conhecimento para as empresas do nosso portfólio e também para ajudar as melhores startups do setor a começarem a operar por aqui, né? Trazendo soluções relevantes para cá. Mas, para concluir, esse nosso foco
do fundo é investir no Brasil, ou em soluções para o Brasil. Além da gente estar aqui, a gente também, na mesma visão do Daniel, a gente enxerga o Brasil como um grande celeiro para investimento de impacto. É um país com inúmeros problemas e desafios, tanto sociais quanto ambientais. A gente tem uma desigualdade social enorme, a gente tem uma biodiversidade muito rica, com questões ambientais que colocam a gente em foco no mundo todo, mas também a gente tem um mercado muito desenvolvido, né, que consegue incorporar essas soluções de mercado, que geram impacto, mas que também trazem retorno financeiro. Se me permite agregar, também é de Brasil para fora. Nós também... Perdão, Bruna, desculpa se... aqui temos muitos modelos. Tive um caso de nós que tive bastante sucesso no supply chain para o setor de saúde, em onde meus colegas na Índia estão estudando algo parecido e nós usamos algumas de nossas experiências aqui, porque Brasil também tem muito que oferecer nesse sentido, mais quando se trata mais nestas áreas onde Brasil é considerado primeiro mundo, agronegócios e alrededores, os commodities. Também mandamos know-how e tecnologia desde Brasil para fora. De fora para cá também, e termino, desculpa, nós tentamos também criar algumas tendências e participar em la formación de opinión en procesos. Esto aquí todos mis colegas ahí, ESG es una cosa ainda que no es consistente, no es estándar. Entonces tentamos de ser formadores de opinión y tentar de consolidar algún tipo de definición de ESG, por lo menos un poco en las distintas geografías para que nuestros investidores entiendan que ESG es un proceso, un cómo, perdón, y no uma maneira de investir. Perfeito. Você diz aí a gente conseguir trazer taxonomia, regulamentação para facilitar aí a definição, né, dessas letrinhas, né, tão faladas agora. Perfeito. Aí e eu queria aprofundar. Só para complementar o que o Aníbal falou, a gente inclusive tem uma empresa no nosso portfólio que é de reciclagem, é o Reciclo, e é uma empresa que já está no Chile, enfim, já é uma solução que foi exportada para o nosso país vizinho, que é uma das empresas mais relevantes que a gente tem de impacto, assim. Então, realmente, eu acredito muito que a gente também tem essa capacidade de exportar modelos, de exportar soluções. Muito legal. Não, também são um celeiro aí de exportação de tecnologia, né? Eu queria aprofundar contigo, Aníbal, dentro da perspectiva de private equity. Às vezes a gente fala que investimento de impacto está muito nichado, restrito a pequenas empresas, né? E eu sei que na tese de vocês olham bastante o middle market. Então, como é que você vê essa oportunidade, né? É uma dificuldade? É algo que vocês conseguem desenvolver? Você vê a aderência de pequenas, médias ou grandes empresas a investimento de impacto? A resposta, posso resumir que Brasil é quase que um mercado infinito de oportunidades. E minha esposa me vai matar porque eu sou super brasileiro. Cada vez que alguém me fala de Brasil, sempre vou defender Brasil. Mas a resposta é que o mercado é tão profundo e os empresários são tão dinâmicos, tão flexíveis, que oportunidades aqui não faltam, mais no middle market. Voy a mencionar una empresa en donde no estamos investidos. Espero que mis otros socios no fiquen ciumentos, mas nós investimos en una empresa llamada Luminai, que hacía soluciones lumínicas a base de LED. Nós, cuando nuestro socio André es una persona que no sé cuándo duerme, un trabajador incansable, un super socio. Cuando nós investimos, la empresa estaba en receitas más o menos de 50 millones de reais. Hoy, 3 años después, están en recetas alrededor de 300 millones de reais. Entonces, como esas, tengo varias historias. Empresarios flexibles en un sistema, digamos, regulatorio, jurídico un poco complexo, en donde ellos consiguen navegar. Entonces, yo soy el más optimista dos brasileiros aqui para investir em middle market. Nós temos agora um pipeline, poderia
así de cabeza, nombrar fácil 25 cosas que estamos viendo. Una cosa, nós fazemos 1 ou 2 investimentos al año, no más que eso, más profundidad y vamos a decir, liquidity, que no es liquidez, es liquidity, es lo que nos caracteriza aqui como país. Perfeito. Então, mudando um pouco o foco aí, Daniel e Bruna, agora para falar, né, dentro da ótica de Venture Capital, né, para ter essa perspectiva de impacto socioambiental, o que vocês veem de maior dificuldade aí nessa fase, né, de investimento, aí nessa fase das empresas? Gosto de falar, eu gostei de uma definição que eu vi no painel de Venture Capital de ontem, que a gente não investe em empresa pequena, a gente investe em empresa muito grande, mas que está começando, né? Então, o modelo de negócio tem que ser escalável, o mercado tem que ser a solução que está querendo ser criada para um problema grande. Então, tem todas as características que podem permitir que aquele investimento vire um investimento grande, um negócio grande, ele tem que estar lá desde o começo. E assim, Marta, cada vez menos empreendedores de qualidade é um problema, cada vez menos gente preparada para fazer a solução é um problema, cada vez menos pipeline é um problema. Eu diria que assim, sempre é um desafio, sim, apesar de cada vez mais você ter empreendedores. Um time, eu acho que quando você está entrando num negócio, num estágio inicial como Venture Capital, Startup, o time faz toda a diferença, né? E não um empreendedor sozinho com um sonho, mas um time complementar, que trabalha junto, que tem uma visão alinhada e que demonstra potencial de entregar aquele plano de negócios ou adaptar o plano de negócios conforme o mercado vai reagindo à entrada da empresa. Então, a gente está agora, por exemplo, se eu puder dar um exemplo de uma empresa que a gente investiu, no Fundo 1 a gente tem uma empresa que chama Magnamed. A Magnamed é uma empresa que ela foi, ela é a principal produtora de respirador pulmonar no Brasil, né? Então, a gente investiu lá atrás, em 2015, porque a gente via 3 ex-engenheiros do ITA que queriam criar a Embraer dos equipamentos médicos. Ainda muito no começo, muita coisa para fazer. 5 anos depois, eles foram a empresa que mais causou impacto para combater os efeitos negativos da pandemia atual, né? A gente deduplicou a produção esse ano para atender as demandas do Ministério da Saúde. Entregamos mais de 5.000 respiradores, vamos aí faturar coisa de 350, 400 milhões de reais esse ano. Mas isso só é possível porque você tinha pessoas com uma intenção clara, com capacidade técnica e gerencial muito boa e uma rede de apoio que permitiu com que a empresa saísse aí de uma produção de, 100 equipamentos por mês para produzir 5.000 equipamentos em 3 meses, né? Então é essa junção aí de talentos que você olha lá no começo e vê que tem potencial para chegar a tamanhos muito grandes, que faz com que... mas isso não é só de impacto, né? Isso é de VC. E o que a gente coloca além disso, pelo menos na Vox, é uma relação com aquele propósito, né? É o empreendedor ter intenção de efetivamente solucionar aquele problema, seja por uma história pessoal, seja por um propósito que surgiu na vida, mas essa conexão com a solução ou com a busca da solução de um problema real. Isso para a gente é fundamental quando a gente está olhando o empreendedor. Então, eu acho que está tudo pronto, Marta. O que faltava era um mercado pronto para esse tema, né? A pandemia já vinha crescendo, mas a pandemia só acelerou. E hoje a gente vê muito feliz a criação de áreas de impacto ESG em virtualmente todas as grandes casas financeiras do Brasil, inclusive aqui a XP. Isso vai fazer com que
a aceitação pelo tema impacto e a entrada de capital para impacto se acelere, que eu acho que era até o começo desse ano o principal gargalo que a gente tinha. Tinha pipeline, tinha empreendedor, tinha problema para resolver, tinha ainda pouca entrada no mercado, uma coisa que está mudando rapidamente esse ano. Perfeito. Bruna, a tua perspectiva aí dos desafios nessa fase? Bom, acho que quando a gente fala do universo de venture capital em si, ele já é um desafio no Brasil, né? Entrando um pouco mais especificamente nessa indústria. Eu acho que tem um mercado ainda está se desenvolvendo, com certeza, como o Daniel falou, cada vez menos a gente está tendo pouco fluxo de empreendedores, enfim, eu acho que cada vez mais a gente está aumentando e desenvolvendo esse setor, mas acho que as empresas de tecnologia mais inovadoras do mundo, elas foram apoiadas e investidas por fundos de venture capital na sua fase inicial, né? No Brasil, esse mercado ele tem se aquecido cada vez mais. Essa semana até saiu uma matéria no Brasil Journal que chamou esse movimento tech de tsunami em números, né? Eles indicam que tem uma tendência de crescimento aí exponencial no fluxo de investimento nesse tipo de ativo. E eu acho que para a gente é a ferramenta certa para o estágio de mercado no Brasil, né? A missão social do VC é fomentar novas tecnologias, é fomentar inovação, tomar risco que ninguém mais toma, mas com processo e inteligência, né? O que se espera ao investir num fundo de impacto como a Positive Ventures é que a gente tenha uma visão muito clara de futuro e que consiga aí se antecipar. E aí faz todo sentido que a gente adicione a nossa lente de impacto, né? Que está totalmente alinhada com essas principais mudanças e tendências do mundo. Quando a gente alinha a nossa diligência, a expertise para a tomada de decisão no que investir, no que não investir, é muito importante também olhar esse alinhamento de missão e valores do negócio e do empreendedor. Enfim, do time também é super importante como ele se comporta de forma coesa, né? Então, esse é um dos desafios que a gente encontra, identificar esse alinhamento, entender o impacto do core business do negócio e a veia de impacto desse empreendedor. E um outro desafio que a gente tem no Brasil, tanto no setor de venture capital tradicional quanto no setor de impacto, é essa originação de deal flow. Acho que em alguns países, um mercado muito, por mais que a gente esteja se desenvolvendo super bem, tem alguns países que têm um mercado muito mais consolidado, né? Você vê nos Estados Unidos, tem um fluxo muito maior de negócio para investir, tem até fundos com mandatos super específicos, mas como o setor ainda é incipiente e o nosso universo particular é restrito a investimento de impacto, isso acaba restringindo um pouco esse fluxo de negócios, mas ao mesmo tempo que esse foco de impacto pode restringir, também no final das contas ele esse olhar traz as melhores oportunidades, né? Eu acho que na nossa visão, assim, acho que na maioria das vezes que a gente investiu até agora, a gente co-investiu com outros fundos de venture capital tradicional, que não tem necessariamente esse olhar para impacto, mas que vem esse valor adicional na nossa lente, né, de impacto, que ajuda nessa preservação da missão social do negócio no longo prazo. E eu acho que o último desafio, e o mais importante, inclusive, é justamente o desafio de medir e reportar impacto, encontrar qual que é o denominador comum que diferencia o que é impacto, o que não é impacto, qual que é a linguagem comum dessas ferramentas e quais são os frameworks que existem, mas eu acho que tudo isso é muito importante para garantir que sejam tomadas as melhores decisões para o negócio e para que essa agenda se torne cada vez mais relevante e tenha mais credibilidade também, né? Eu acho que existe um desafio que é o de crescer sem abdicar de cultura, de orientação de impacto, enfim, a gente como investidor, a gente tem a obrigação de garantir que essas empresas continuem gerando impacto positivo, não só no modelo de negócios, mas também olhando para internamente, né, com esse olhar de gênero, de questões de gênero, de diversidade, se preocupando com a cadeia de fornecedores, com stakeholders em geral. E eu acho que parte do nosso mandato é ter essa efetiva influência nos negócios, né? Como investidores que a gente se posiciona como ativista, usando esses conselhos, esses boards para pautar
questões importantes de internalidade e externalidade também. Então, para dar um exemplo aqui, a Lab Exames é uma das nossas investidas, é uma rede de laboratórios de exame que tem a missão de trazer o acesso à saúde preventiva e exames de laboratório para todos, enfim, inclusive nesse momento de pandemia, foi super relevante também, e eles fizeram uma parceria muito relevante com a CUFA, que é a Central Única de Favelas, muito para garantir que essa missão, né, que é trazer o acesso, chegue para quem mais precise mesmo, enfim, acho que a gente tem outros exemplos aí, a gente tem um investimento da Letros, que é uma plataforma de educação, que ajuda muitos alunos a se letrarem, né, e a fazerem redações do Enem. Então, foi o único projeto escolhido pelo J-POL para poder fazer uma avaliação de impacto aqui no Brasil. Eu acho que isso tem um valor inestimável, né, que valida muito a nossa tese em todos os sentidos. Eu até fiquei com uma curiosidade, Daniel, você comentou um pouco aí dos empreendedores, né, da importância, principalmente nessa fase, né, de venture capital ali, da equipe que está começando a empresa. Esses empreendedores, eles já vêm com impacto, né, na veia, ou é algo que eles se aproximam de vocês, né, e aí enxergam uma oportunidade, ou então o negócio se desenvolve e aí gera uma externalidade de impacto? Como é que acontece? Uhum. Então, na maioria das vezes, e esse passou a ser um critério nosso a partir do segundo fundo, a gente está olhando para empreendedores que estão querendo efetivamente resolver o problema. Então, tem a intencionalidade ali, sabe? Então, a solução que a empresa está criando, ela busca resolver um problema. Então, ele não precisa se chamar de empreendedor social, ele não precisa ser um cara que fica levantando bandeira social ou de temática, mas é alguém que, por alguma coisa que aconteceu, alguma vivência, ele falou, poxa, eu gostaria de resolver esse problema. E, por exemplo, uma das empresas que mais cresce, acho que é a empresa que mais cresce no nosso portfólio hoje, chama Cellcoin. Eles criaram uma solução. Então, o que é o Brasil? O Brasil é um país em que 60% a 70% dos boletos são pagos na boca do caixa e que só 800 das 5.500 cidades brasileiras têm caixa eletrônico fora dos bancos. Então, o brasileiro pega ônibus para pegar fila no banco para pagar a conta de luz. Então, ele já tinha empreendido uma solução de correspondência bancária. Ele falou, como é que eu posso incluir e resolver ainda mais o problema dessas pessoas? Então, ele criou um aplicativo que faz com que um pequeno varejista baixou e as pessoas, em vez de ir para o banco, podem pagar sua conta, recarregar seu celular na vendinha da esquina, né? Então, a gente sabe que para o pequeno varejista está aumentando 150, 200 reais aí de renda por mês. E para quem usa, economiza R$ 4,44 por mês, ou seja, uma condução e uma fila por mês. Mas isso surgiu da intenção dele de solucionar esse problema. Hoje você tem 32 mil pessoas usando o aplicativo, mais de 9 milhões de contas sendo pagas por mês, mais de R$ 1 bilhão por mês sendo pagos através da solução deles, em lugares tipo interior do Pará, interior do Maranhão, interior do Piauí, onde são os grandes volumes dele. Mas a gente pega isso, quando a gente está avaliando, tanto é importante que a gente colocou no processo de avaliação. A gente tem uma ferramenta que para a gente é fundamental, que chama teoria da mudança. Então, a teoria da mudança, ela tenta pegar, junto com a equipe de liderança da startup, o que eles querem causar de impacto através daquele produto ou serviço que eles estão criando. Então, a gente começa a criar o caminho. Então, Cellcoin, um aplicativo que pode pagar conta no banco. Por quê? Porque eu quero aumentar a inclusão financeira. Aí você vai criando o caminho para chegar até lá. E identifica as métricas que vão demonstrar que você está caminhando nesse sentido. Então, ele passa a ser um guia da validação da proposta de valor do produto, e ele também serve para a gente avaliar essa intencionalidade, né? Teve muito empreendedor
aqui vou contar um spoiler, vai ter gente que vai fingir melhor, mas muito empreendedor ele caiu no nosso processo de avaliação porque ele não se preocupava efetivamente com aquela teoria de mudança. Ele estava criando um negócio só porque ele via uma oportunidade de mercado. E a gente acha que ver o negócio como uma oportunidade de mercado e como um problema a ser resolvido torna a solução muito mais forte, torna a empresa muito mais resiliente, torna o produto muito melhor para o cliente final. Então é por aí, é assim que a gente te vê. Então ele não precisa ser um ativista, mas é alguém que sim quer criar uma solução que faça diferença na vida das pessoas. Perfeito. Tem essa perspectiva aí por trás, no mínimo, né? Muito bom. Acho que mudando um pouco o foco aí, eu vou jogar essa batata quente aí para o Aníbal. A temática, né, ESG ou impacto, né, é moda, é uma bolha? Como é que você que está aí direto com investidores, né, qual que é a tua perspectiva sobre isso? Eu acho que tem um pouco de bolha, tem quizá a palavra melhor é um pouco de ESG washing, em onde tem muita gente fazendo ou querendo aproveitar a carona e tentar vender produtos e deixam a los investidores um pouco confundidos. Então tem bolha um pouco, tem empresas tentando agora de repente querer ser românticamente ESG, que ainda eu não sei o que significa ser um ESG company ou ESG fund, eu acho que ESG é um processo. Então, tem algo disso. Minha visão é que isso é bom. Eu acho que isso é o que vai ajudar a criar um mercado, a crescer o mercado, vai profissionalizar mais os investidores, vai profissionalizar mais las companhias, los rating agencies, en los casos de los productos líquidos. Entonces, mientras mais gente esté fazendo, mais eu acredito que vai fazer que o mercado cresça e vai fazer um mercado mais eficiente. Então, a bolha quizá está necessária, poderia dizer, para criar um mercado maior e todo mundo comece a entender que ESG, isso... Em 5 anos ninguém vai estar falando de ESG, vai ser todo mundo fazendo o que tem que fazer. Reduzir problemas ambientais, cuidado dos empregados e da sociedade e ter transparência. Isso é ESG, não tem muito mais secreto. Então, em 5 anos isso vai ser, espero que seja um estándar e que os investidores valorem mais ou menos quem está cumprindo estándares mínimos de valor para a sociedade e para suas companhias. Essa é um pouco minha resposta. Bom, esperamos, né? Bruna, tua perspectiva sobre isso. Bom, sim e não, né? Eu acho que pode ser uma bolha, sim, mas eu não acho que seja uma bolha apenas. Eu acho que os investimentos de impacto vieram para acelerar essa transição para uma economia mais inclusiva e descarbonizada, como via de regra. Esse avanço desse segmento de investimento sustentável, ESG e impacto, eles podem ser motivados por regulamentações governamentais, por influência de outros investidores que querem mitigar risco ou por uma mudança de comportamento das novas gerações que têm alinhamento de missão e valores, né? Ou pelo que eu considero ser um motivo um pouco menos nobre, que é marketing. Enfim, na minha opinião, para essa onda se expandir, o custo de capital ele precisa seguir subindo para as empresas que crescem à revelia das consequências sociais e ambientais, até chegar no ponto em que não seja mais tolerável para a sociedade essa forma antiga de fazer negócios, né? A gente brinca falando sério que lutamos pela extinção do investimento de impacto. Então, acho que daqui a uns anos a gente não vai mais colocar esse tipo de investimento em caixinhas, eu espero, porque não vai ser mais aceitável fazer de outra forma. E se isso não acontecer, a gente vai ter falhado como sociedade, eu acho que aí fica mais difícil encontrar o que fazer, né? Mas eu tenho muita esperança, assim, eu acho que essa nova geração
na qual eu gosto de me incluir também, né, que sabe consumir melhor, investir melhor e votar, eu espero, mas que também quer fazer parte de uma força de trabalho mais engajada, que faz a diferença no mundo, vai fazer com que esse círculo virtuoso de ideias e de comportamentos novos se perpetue, né? Então, eu acredito que pode ser uma bolha, mas que com certeza é uma onda e que esse momento que a gente vive hoje tem catalisado muito essa mudança. Perfeito. Daniel, independente de ser bolha ou não, né? O momento é positivo ou não é? Eu queria também responder essa, né? Aproveitar para responder essa. Eu gosto de colocar uma visão um pouquinho mais otimista, não, ainda mais otimista, né? E um pouco mais provocadora. O que a gente tem falado muito na Vox agora é que, e é verdade, né? Não existe investimento sem impacto, né? Qualquer decisão de alocação de dinheiro ou investimento que você faz, ele sai do seu bolso, ele vai para algum lugar, esse lugar prospera se tudo der certo e o dinheiro volta. Então, o seu dinheiro sempre está nutrindo, sempre está ajudando alguma coisa a prosperar para conseguir ter aquele retorno que você está buscando. Hoje, a maioria dos investimentos, a gente só olha o que a gente está chamando de 2D, né? Você olha o percentual versus um benchmark, deu 120 do CDI, deu 110% do Ibovespa, mas a gente não vê esse terceiro D, né? Que é onde o que o dinheiro está nutrindo, né? Então, na verdade, eu acho que cada vez mais a gente vê uma onda muito grande, principalmente nas gerações mais novas, de querer entender o que o seu dinheiro está ajudando a criar no mundo para eu ter aquele retorno que eu estou buscando, né? E não é à toa, né? Uma geração agora que estão chegando agora a seus 30 anos, é uma das primeiras gerações, acho que a primeira geração que vive num mundo em que a gente tem que tomar cuidado com o meio ambiente, vive num mundo em que as notícias de efeitos da desigualdade estão sempre presentes. Então é uma geração que já cresce mais preocupada e é uma geração que vai pedir isso. Então a gente, sendo muito otimista aqui, eu acho que isso vai acontecer. A hora que a gente começar a abrir e ser transparente nesse terceiro D de todos os investimentos, cada vez mais gente vai migrar para coisas que tenham um impacto positivo ou que sejam, no mínimo, neutras no seu impacto, mas certamente que não tenham um impacto claro negativo na sociedade. E a gente está trabalhando aqui para tornar investir sem se preocupar no impacto tão fora de moda quanto hoje é fumar no avião, ou jogar... Lembra quando a gente jogava lixo na rua? Lembra quando a gente fumava no avião? Lembra quando a gente investia sem se preocupar com o impacto que a gente estava causando? Eu acho que é para aí que a gente inevitavelmente vai no caminhar da carruagem que a gente tem visto hoje. Muito bom, muito bom. E aí, a gente falou um pouco aqui que a gente, né, tem pipeline, a gente tem empreendedores, tem oportunidades aqui, principalmente no Brasil, né? O que está faltando, né? Ou então, o que são as principais dificuldades, barreiras, né, para isso de fato decolar, ou então, se não decolar, mas de fato acelerar, né? E aí, queria te ouvir, Bruna. Eu acho que, de alguma forma, a gente está antevendo essas questões regulatórias que vão acontecer aí no futuro. Então, eu acho que é super importante que a gente se coordene e entenda como a gente encontra ferramentas para poder facilitar esse tipo de investimento. Eu acho que encontrar uma linguagem comum que a gente, enfim, a gente fala que o ESG washing, o green washing, ele pode até ser positivo porque ele levanta esse assunto, mas existe muito ruído. Então, como a gente consegue mostrar credibilidade no setor, trazer bons cases de saída, se fortalecer, enfim, acho que para a gente é muito importante acompanhar muito de perto todos os nossos investimentos, porque a gente sabe que se der errado, não é só uma empresa que deu errado, né? Eu acho que, primeiro que pelo setor é muito importante que dê certo, que a gente possa provar que esses investimentos que têm impacto também trazem retorno financeiro, mas também são negócios relevantes para um mercado, né? Relevantes para a população, para a sociedade, para o planeta, e se eles deixarem de existir, isso já é um impacto negativo em si, né? Então, como que a gente consegue trazer esses melhores cases para provar que é possível?
Aníbal, sua perspectiva. Acelerar o investimento de impacto, de ESG, essa é a tua pergunta. Eu acho que está acelerando, o sea, no es secreto que esto está acelerando el investimento alternativo que más está creciendo fuera do Brasil y en todas las métricas. Alguien me preguntó antes de entrar en este evento cómo está creciendo. Él ha capturado un market share gigante en los últimos, digamos, 18 o 24 meses. No es que Hoy estaba leyendo un reporte que está llegando cerca del trillón en Sustainable Financing. Por alguna razón, Brasil siempre tiene que hacer catch-up, y no es Brasil, es América Latina o hasta Emerging Market. Ese catch-up aconteció rápidamente, comenzó quizás todo el mundo a hablar de estas palabras que parecen ahora románticas. A comienzos de este año, todo el mundo, ¿qué es eso? ESG, ¿qué es ESG? La pandemia, bom o ruim, aceleró todas estas conversas. Ahora parece que todo el mundo sabe ESG. Entonces, está acelerando. Las empresas están siendo más cientes de eso. Yo quiero un poco complementar, creo que fue Daniel o Bruna, no sé qué falaron. Tem una nueva manera de hacer negocios y quizá podemos llamarlo la nueva revolución industrial, o alguien escribió un libro, Revolución Industrial 4.0, en donde antes teníamos que hacer ferrovías, ahora tenemos que hacer cosas en donde resolvamos problemas para las próximas generaciones y dejar de fumar es una, mas entre otras resolver problemas de mudanças climáticas para que mis filhos, nossos filhos, possam desfrutar, porque é um problema e é uma oportunidade. Então, respondiendo a tu pregunta, está acelerando, lo siento con investidores, lo siento con las empresas, todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere hablar, por alguna razón nós tenemos ese sobrenome llamado Sustainability ESG, porque por un poco por nuestra historia. Entonces, últimamente hemos sido llamados para varias cosas y pareciera que ahora todo el mundo está más ciente. Entonces, mi tono más que optimista, y aquí estoy más que 100% con mis colegas, contigo Marta, es que todo el mundo ahora está ciente de que tenemos que hacer las cosas sin crear negative consequences, ou seja, consequências para as sociedades. Na tua perspectiva, Daniel, tem alguma oportunidade aí, ou então uma grande dificuldade para isso acelerar mais, ou ter ainda mais espaço no Brasil? Eu acho que era muito difícil até 1 ano e meio atrás, quando a taxa de juros estava naquele nível absurdo que a gente se acostumou a ter. Abriu muito o campo, não só pelo momento que a gente vive social, ambiental, mas também pela questão dos juros mais baixos. Assim, os juros mais baixos tornaram muito mais fácil conversar sobre instrumentos alternativos com todo mundo, com family office, com pessoas físicas, com grandes bancos. Então a gente vê essa conjuntura ajudando. Eu acho que ainda faltam e precisamos trabalhar para cada vez criar mais cases, e aí a gente tem que juntos aqui trabalhar para divulgar esses cases que estão dando certo, o crescimento, os retornos, as empresas que estão ganhando prêmios, cada vez mais relevância. Eu acho que também precisa ter mais produtos financeiros, a gente tem que trabalhar para desenvolver produtos financeiros que sejam mais acessíveis, e obviamente eu acho que está começando agora, isso vai ajudar muito produtos sobre o tema disponíveis nas grandes plataformas, nos grandes bancos, coisa que até no começo do ano era quase impensável a gente pensar. Isso vai, acho que, destravar muito do potencial que o tema tem no Brasil. Muito legal. Bom, adoraria continuar falando aqui com vocês muito mais tempo. A gente está chegando aqui nos minutos finais. Logo mais tem um super painel aí começando. Queria ouvir palavras finais aí de vocês, o que cada um queria deixar aqui de recado. Então eu vou começar pela Bruna, para a gente encerrar aqui o nosso painel. Eu acho que só agradecer essa oportunidade mesmo, acho muito relevante o que a XP tem feito
encontrar essas novas ferramentas de distribuição que considere a missão social do negócio, que considere as externalidades positivas, e que a gente possa continuar falando sobre isso sempre, ter espaço para que a gente possa apoiar um ao outro. Enfim, eu acho que o sucesso de todos, nesse caso, é o sucesso do setor, né? Então, obrigada. Muito bom. Obrigada a você. Aníbal. Obrigado, Marta, por estos eventos, para todo este brainstorming. Mi único mensaje agora, ya vi que el tiempo está corto, impacto es retorno. Vamos a tirar eso de la cabeza de que aquí es un tema en donde tenemos que abrir mão de dar impacto e retorno e também ajudamos ao resto da sociedade. Muito bom, obrigado. Agradeço o convite, muito obrigado, prazer estar aqui. Concordo com a Aníbal, concordo com a Bruna. E é isso, procure conhecer mais sobre o tema, cada vez mais tem isso disponível. E é importante para o mundo e é saudável para a sua carteira. Então vamos olhar mais e investir mais em ESG Impacto também.